Nacional com o comunicado do Conselho de Ministros. Comunicado. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na passada sexta-feira, 17 de março, em Santo António, na região autónoma de Príncipe, na sua 15ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para fazer análise da situação interna e internacional, proceder ao balanço do nível de implementação das medidas adotadas nos 100 dias de governação e deliberar sobre os assuntos do país, visando maximizar a escassez de recursos financeiros no atendimento das necessidades mais prementes da população. O Governo tem-se deslocado às diferentes comunidades do país para auscultar e observar no terreno as prioridades mais emergentes a serem adotadas para a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Nesta medida, o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul foi instruído a orientar os setores competentes a definirem prioridades e reajustarem as propostas do orçamento, visando atender os problemas mais urgentes da população, tendo em conta os recursos disponíveis. Ainda no que concerne a situação interna, foi analisada com preocupação as condições de venda das feirantes do mercado de Coboforo. Neste sentido, o Governo orientou os ministros de tutela das infraestruturas e da agricultura a desenvolverem ações para a melhoria das condições de funcionamento do mercado. No que toca à falha de energia elétrica, o Governo, preocupado com a situação, instruiu os ministros tutelares das Finanças e das Infraestruturas a estabelecerem contactos com novos parceiros, visando encontrar uma solução alternativa tão breve quanto possível para solucionar o problema. Com o objetivo de resolver a escassez de profissionais nos diversos setores da saúde, o Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais foi autorizado a proceder à contratação de profissionais de saúde reformados para suprir as necessidades. No âmbito da missão oficial do país a Doha, Catar, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre países menos avançados, o venerando Conselho de Ministros fez um breve balanço da decisão de graduação do país da renda baixa para país de renda média a partir de dezembro de 2024, tendo neste balanço analisando os prós e contras. Ainda no âmbito desta missão, ficou prevista a visita de uma equipa governamental do referido país, ou seja, do referido país a São Tomé e Príncipe nos próximos tempos. Considerando a necessidade dos jovens recém-formados em diversas áreas adquirirem experiência e prática para mais facilmente integrarem os mercados de trabalho, o Ministro tutelar da Educação, da Juventude e das Finanças foram instruídos a apresentarem uma proposta de programa de estágio profissional remunerado para os referidos jovens. Após 100 dias de governação, o Governo avaliou positivamente o processo de implementação das medidas adotadas até a presente data e os seus impactos, tendo exortado os ministros a prosseguirem nas ações direcionadas a cabal cumprimento das decisões, tendo sido submetido o pedido de autorização da empresa Alcatel, ou seja, Alcatel Submarine Network, para passagem do sistema de cabo 2 África na Zona Econômica Exclusiva. O ministro titular da pasta da Defesa foi instruído para, em coordenação com o ministro de tutela das Infraestruturas, encontrar uma solução sustentável para o pedido, atendendo os preparativos para a realização da cimeira da CPLP. O venerando Conselho de Ministros decidiu, em primeiro lugar, definir o programa de atividades que deverá condicionar os aspectos logísticos e orçamentais. No que respeita aos atos normativos,
o venerando Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que procede à segunda alteração de regulamentação de proteção social obrigatória. Esta iniciativa permite executar a deliberação que orientou o Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais a aumentar a pensão mínima de velhice de 800 dobras para 1000 dobras. Foi igualmente aprovado o decreto sobre a criação de reservas especiais na ilha de São Tomé. O diploma visa classificar como reservas especiais determinadas áreas de alto valor de conservação na ilha de São Tomé, além de definir os objetivos e os limites geográficos das referidas reservas especiais aos atos e atividades condicionadas ou proibidas nessas áreas. O venerando Conselho de Ministros aprovou a criação da Comissão para a Transição do Sistema de Teledifusão da Televisão Analógica para Terrestre, Comissão da TDT, que será presidida pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e deverá trabalhar na implementação de medidas para que, tão breve quanto possível, seja feita a transição do sinal analógico para digital. Quanto às conversações internacionais, foi aprovada a Convenção de Bamako sobre a proibição de importação em África, controle de movimentos transfronteiriços e gestão de recursos perigosos, que será posteriormente submetida à Assembleia Nacional. Esta convenção permitirá a interdição de importação de resíduos perigosos ou considerados pelos serviços aduaneiros como mercadoria de segunda ou terceira, protegendo assim a saúde dos santomenses e o meio ambiente. São Tomé, aos 20 de março de 2023, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Gareth Espírito Santo Guadalupe. O Banco Mundial apresentou na manhã desta terça-feira ao Governo um novo Plano de Desenvolvimento Socioeconómico para São Tomé e Príncipe. O documento preliminar apresentado ao Executivo de Patrício Trovoada consta 5 prioridades e ações de políticas. No documento de 32 páginas constam 5 prioridades e ações de políticas a salientar: desenvolvimento do setor privado e atração de investimento, aumento e acesso à eletricidade e água, desenvolvimento físico, resiliência e infraestruturas virtuais de conectividade, construção de competências e, por último, melhoria de prestação de serviço e resiliência fiscal. Essas notas de engajamento, consideramos poderiam ser áreas que o governo poderia implementar para desenhar as estratégias e o Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas também nós vamos usar essas notas de engajamento que vão servir como base para o desenho do nosso marco de cooperação entre o Banco Mundial e o governo da São Tomé e Príncipe. Essas notas de engajamento vão identificar pilares que nós achamos que poderiam vir beneficiar ao país e botar o país numa senda de crescimento inclusivo e sustentável ao médio e longo prazo. Para isto, o governo de São Tomé e Príncipe precisa mudar o seu modelo econômico para atingir um crescimento econômico apostado no setor turístico, avançou o representante do Banco Mundial. Com base nesses análises técnicos que nós temos feito, achamos que o setor turístico é uma boa oportunidade para tentar explorar esse modelo de crescimento. Depois de visitar esse país maravilhoso também aqui, eu percebo que tem muito potencial e nossas equipes já têm feito o trabalho para identificar que esse potencial pode ser, na verdade, implementado. E esse é o diálogo que nós queremos manter com vocês. Sabemos que mudar o modelo econômico não é fácil, os resultados da mudança do modelo econômico não são percebidas de um dia para outro, mas achamos que vão ter um processo e nós gostaríamos de confirmar o compromisso do Banco Mundial de continuar a apoiar vocês nessa parceria estratégica para ver de que jeito, conjuntamente, podemos trazer maior oportunidades de crescimento
para o país e para a população. O documento preliminar apresentado ao governo apresenta uma estratégia global e série de políticas capazes de produzir resultados a curto prazo, colocando São Tomé e Príncipe no caminho para uma transição econômica bem-sucedida. Nós sabemos que os fundos públicos só por si não permitem alavancar o desenvolvimento e precisamos do engajamento do setor privado e, como disse, não só precisamos que o setor privado nacional possa expandir e sair, mas precisamos também que o setor privado internacional possa entrar em São Tomé e Príncipe. E isso levanta um certo número de outros desafios que não são só em termos infraestruturais, mas que têm a ver com a conectividade, tem a ver com o ambiente de negócios, nomeadamente fiscal, tem a ver também com as leis laborais, toda uma série de reformas, sem esquecermos, digamos, da própria reforma da justiça e da segurança contratual que nós precisamos. Na apresentação do novo plano para o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe, apresentado esta terça-feira ao governo, num dos hotéis da capital, foi possível também colher subsídio para a melhoria do documento. O representante do Banco Africano para Desenvolvimento, BAD, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas. O encontro enquadra-se no âmbito da auscultação das instituições para traçar planos de desenvolvimento com o país. O desembolso da cooperação entre o Banco Africano de Desenvolvimento e São Tomé e Príncipe para os próximos 5 anos esteve em causa neste encontro. E nesse contexto, tudo que as instituições que garantem a prestação de conta e a transparência na utilização dos fundos públicos são extremamente importantes. E então a nossa conversa foi, de verdade, uma conversa de tipo estratégico sobre o papel do Tribunal de Contas, o tipo de a visão, a estratégia da instituição em termos de contribuir no desenvolvimento do país e um pouco como o BAD pode apoiar e facilitar também, com outros parceiros, o fortalecimento da instituição. A organização tenta buscar novas estratégias e parcerias à base do processo de auscultação das instituições do país. Mencionou-se, dizemos, vários eixos de desenvolvimento da instituição, em particular fortalecer a sua capacidade de assegurar a prestação e a boa utilização de recursos públicos, especialmente alavancando tecnologias novas, com a digitalização, e também aumentar a capacidade, a capacitação dos funcionários da instituição para auditorias, dizemos, especialísticas, auditoria de desempenho, auditoria ambientais, extremamente importantes, num país relativamente vulnerável como São Tomé, do ponto de vista climático e ambiental, auditorias dos sistemas de informação e comunicações. Segundo este responsável, a organização que representa está disposta a ajudar o país com desafios tecnológicos impostos pela modernidade. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas presidiu esta terça-feira o ato central alusivo ao Dia Internacional da Floresta. A atividade teve lugar na Roça Benfica, antiga dependência da ex-empresa agrícola Santa Margarida. Sublima cuide da floresta para a melhoria do seu bem-estar. A Direção das Florestas e da Biodiversidade assinalou o Dia Internacional das Florestas. O evento foi marcado pelo plantio de árvores algures na Roça Benfica. Nós já verificamos que é uma comunidade que tem trabalhado na conservação dos recursos florestais, portanto, a nossa presença aqui também é para elogiar esta comunidade e dizer à comunidade de Benfica que a Direção das Florestas estará sempre disponível para colaborar com essa comunidade no fornecimento das mudas para que todos juntos possamos trabalhar na conservação das nossas florestas. A floresta tem grande importância, sobretudo no processo de equilíbrio do meio,
na diversificação, sobretudo mesmo próprios são os ecossistemas. Então, de tudo aquilo que é essa importância, que a própria biodiversidade, que é aquilo que nós consumimos, muita gente diz que nós comemos biodiversidade, mas é isso que nós consumimos. A folha que nós fazemos, o calulu, não é? Muitas vezes o camarão que nós encontramos também mesmo até dentro do jurisco, particularmente passado do meio príncipe. Como sabemos, as nossas florestas têm uma grande importância na proteção e conservação dos recursos hídricos. Apesar de todos os esforços que têm sido consentidos na proteção do ecossistema florestal, muitos homens e mulheres abatem de forma indiscriminada as árvores para o fabrico de carvão, de materiais de construção civil e outros. Um problema que o país e o mundo encaram com grande preocupação. Hoje em dia já começamos a sentir. Nós podemos sentir que o calor hoje já é mais forte do que antes. A chuva já é mais forte do que antes. E também do outro lado do continente, o frio é mais forte do que antes. Então não podemos ignorar essa questão. É um assunto para nós levarmos a sério. É uma preocupação que nós todos devemos ter, cada um de nós, para com o nosso planeta, para com o nosso país, e também a questão da sustentabilidade. Como forma de resolver o problema, o governo santomense vai começar a distribuir animais como alternativa para as pessoas que têm o abate de árvores como meio de vida. Nós analisamos, vimos que a criação do porco não seria viável, também galinha não viável por causa da questão de ração que nós ainda não temos resolvido. Mas caprino e ovino é uma solução. Então nós vamos organizar, comprar, ou seja, fazer aquisição de caprinos e ovinos e distribuir para os madeireiros e os carvoeiros para que eles encontrem uma forma de fazer um outro tipo de atividade que nós acreditamos que vai gerar receitas para ele poder sustentar a sua família. A resposta encontrada pelo governo santomense não vai abarcar a todos nesta fase, mas o ministro deixou a garantia de que esforços vão continuar neste sentido para evitar a destruição das florestas do país. O evento em celebração ao Dia Internacional das Florestas reuniu num só palco o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e as Pescas, a Câmara Distrital de Mesoche, o Comitê para as Mudanças Climáticas e a representação dos escritórios do FAO, aqui em São Tomé e Príncipe. Juntos, todos puseram a tônica no discurso da necessidade de se proteger as florestas para um São Tomé e Príncipe bem melhor. Com imagens de Adelzira Nascimento, Genisvaldo Nascimento, TVS. A rede móvel 4G será lançado no país no segundo semestre deste ano, anunciou esta terça-feira o presidente da Comissão Executiva da Companhia Santomense de Telecomunicações, CST. Foi quando fazia o lançamento da nova marca da companhia. 2023 é o ano da evolução das telecomunicações em São Tomé e Príncipe, com o lançamento previsto para o segundo semestre deste ano da rede móvel 4G. Momento ímpar para a CST pensar na sua estratégia corporativa e o consequente reposicionamento da sua marca. Daí que surge Pelo País que Amo como nova marca da empresa. Pelo País que Amo representa a história da CST, de uma empresa que há 33 anos que investe e contribui para o desenvolvimento do país, e que, sendo uma empresa que ama o seu país, está muito comprometida com ele, com o seu compromisso de continuar a fazer investimento, a desenvolver as telecomunicações, para assegurar que todos possam ter acesso às melhores soluções, aos melhores serviços, sejam pessoas, sejam empresas, e que isso contribua para o seu progresso como pessoas, para o seu progresso como empresas e para o progresso do país. A nova marca da CST assenta-se em 3 vetores: vanguarda, inovadora e próxima. É uma empresa vanguardista porque quer ser e será sempre pioneira no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, como a fibra óptica, como a 4G, inovadora porque é uma empresa que vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade de informação e da economia digital. E uma empresa próxima, porque é uma empresa que se preocupa com São Tomé, que está próxima dos seus clientes e que está comprometida com o país.
O lançamento da rede 4G irá representar um investimento superior a 2 milhões de euros. O presidente da Comissão Executiva da CSTE avança as suas vantagens. Invito as pessoas a tirar partido dessa rede de maior banda larga, que permitirá que todo o país tenha acesso a um serviço de qualidade e de alta velocidade de acesso à internet, que hoje só é garantido através da rede fibra óptica. Companhia São Tomense de Telecomunicações, com nova marca no mercado. Assinala-se hoje o Dia da Poesia, a data ficou marcada com várias atividades. Os fiéis católicos celebraram ontem a missa consagrada ao Dia do Pai. A Eucaristia foi celebrada na Sé Catedral, marcada por diversos momentos de recitação destinadas aos pais presentes. São José é o santo considerado modelo e exemplo para os pais. Também se tornou patrono de várias dioceses pela dedicação paternal a Jesus. O Dia do Pai foi assinalado no passado domingo, dia 19 de março. Entretanto, esta segunda-feira celebrou-se a Eucaristia em alusão à data. A homilia foi celebrada pelo pároco da igreja, Padre Vicente Coelho. São José é aquele pai que faz-se dom, faz-se serviço, é aquele pai que congrega, que une, é aquele pai que protege, é aquele pai também que abdica dos seus desejos, dos seus apetites para salvar a própria família, para cuidar da própria família. Então que procuremos também encontrar na pessoa de São José o verdadeiro modelo de ser pai, pai amado, pai que irradia a ternura, pai que compreende, pai que também estimula o próprio filho. E aquele pai que também zela pelo bem do próprio filho. Porque na igreja o amor significa fazer o bem à família, fazer o bem ao próprio filho. Eu acho que hoje a nossa sociedade é uma sociedade órfãos de pais vivos. E todos nós temos que também buscar a responsabilidade da paternidade. A celebração eucarística ficou marcada por momentos de recitação de mensagem de algumas crianças destinadas aos seus pais. Sinto-me elogiado também por ser o Dia do Pai e também para agradecer à comunidade da igreja cristã que cá estamos, é a Sé Catedral, e também para parabenizar os pais, que hoje é Dia dos Pais, então que os pais fizeram essa questão de aparecer um pouco em massa, então sinto-me feliz e também agradecer ao seu pároco da igreja, que é o Padre Vicente Coelho, também que nos elogiou-nos, e também as meninas, as criancinhas que elogiaram o Dia dos Pais com os pequenos versos de alegria e comunhão com os pais. Então, sinto-me agradecido por esse momento. E essa ocasião vem relembrar os pais no seu compromisso realmente de ser pai nos dias de hoje. Porque, como nós sabemos, ser pai nos dias de hoje não é difícil, mas não é fácil, assim dizer. Mas, com a ajuda do São José, certamente nós conseguiremos obter aquela graça de realmente ser o pai, apesar das dificuldades que a sociedade nos apresenta. A Igreja da Sé acolheu esta segunda-feira a missa de São José consagrada ao Dia do Pai, celebrado no passado domingo. Voltamos para a segunda parte do telejornal. A Biblioteca Nacional Francisco José Tenreiro foi palco na manhã desta terça-feira da cerimónia de entrega dos prémios de um concurso alusivo ao Dia Mundial da Poesia
organização conjunta da Supervisão Pedagógica da Língua Portuguesa e da Direção da Biblioteca. A Direção da Cultura, em parceria com a Associação São Tomense dos Escritores e o Instituto Guimarães Rosa, decidiu lançar um desafio às crianças de 20 escolas básicas da ilha de São Tomé. Foram chamadas a participar num concurso de poesia em alusão ao Dia Mundial da Poesia. Para nós, ajudamos as crianças a imaginarem, né? A pensarem na sua vida. E pelo que nós vimos aqui, as nossas crianças têm talentos. E, segundo elas, o título foi muito importante, porque não quer dizer que foi fácil, mas ajudou as crianças a pensarem, a serem criativas, a pesquisarem. Então, para nós, para a organização, a atividade foi um sucesso. E, como eu disse, é a abertura da Semana Cultural da Arte e Poesia. Um evento que foi muito engraçado e rico, principalmente rico, porque as crianças vieram com grande talento apresentando aqui pra gente. E eu fiquei muito feliz em ver as crianças participando. E mais interessante que são de vários distritos, de várias escolas. A cerimônia que serviu para entregar o prêmio às crianças vencedoras do concurso de poesia foi mais um evento que marcou o Dia Mundial da Poesia, celebrado esta terça-feira, 21 de março. Nós fizemos um encontro com os delegados distritais, onde vimos mais ou menos as escolas que podem participar, mas a seleção partiu também da Associação de Jovens Escritores, porque eles têm vindo também a trabalhar com as escolas. Então sugeriram essas escolas e nós convidamos mais escolas. Poderíamos também fazer o concurso com todas as escolas, só que para isso a logística tinha que ser maior. Por isso que fizemos com essas escolas, estamos satisfeitas e pensamos no próximo ano fazer mesmo a nível nacional um concurso literário de poesia. Esses poemas, como nós vimos, foram muito bons e o desafio lançado é para formarmos um pequeno livro, uma pequena brochura para os meninos, porque os nossos meninos têm talentos. 20 escolas participaram, né? E cada uma com uma riqueza na sua poesia. Temos talentos aí para cultivar, para vermos aí e incentivar cada vez mais as crianças a escreverem, porque não é por falta de talento, não, porque nós temos crianças muito criativas aqui, né, nesse evento. As crianças ficaram satisfeitas por participarem neste concurso. Se a minha vida fosse um sonho, uma poesia que me inspirou assim a fazer e me deu a oportunidade de ganhar esse concurso em primeiro lugar. A minha poesia exprime o que eu queria dizer, crescer, se eu queria mesmo fazer o que me apetecer. Tipo uma frase que eu disse que eu queria fazer tudo o que me apetecer. Senti bem, foi uma boa sensação. Gostou? Sim, gostei. E qual foi a poesia que apresentaste aqui? Se a minha vida fosse um sonho. Diz assim, se a minha vida fosse um sonho, todas as crianças viveriam no mundo risonho, onde a alegria é magia, seria o nosso pão no dia. Se a minha vida fosse um sonho, todas as crianças estariam protegidas. Não haveria meninos pedindo esmola e nem meninas fora da escola. Era para ter um vencedor e 2 participantes. Então havia um vencedor e 2 participantes. E eu era participante. E você gostou de participar neste concurso? Eu gostei, sim. Você encarou os teus colegas? Encarei bem. E mesmo que quem não ganhou, pode ter outra oportunidade para ganhar outro ano. Crianças de várias escolas chamadas a mostrar dotes na escrita de poesia. Houve uma troca de peças que acabámos de ver, tem a ver com a entrega de prémios de poesia, do concurso de poesias crianças de 20 escolas do país. Mas antes desta atividade, a Biblioteca Nacional Francisco José Tenreiro foi palco, na manhã desta terça-feira, da cerimónia de entrega dos prémios de um concurso alusivo ao Dia Mundial da Poesia, organização conjunta da Supervisão Pedagógica da Língua Portuguesa e da Direção da Biblioteca Nacional. Salão Nobre da Biblioteca Nacional Francisco José Tenreiro, repleto de alunos e alunas do 9º ano
da Escola de Boboforro e do 10º ano do Liceu Nacional. Entre 20 candidatos e candidatas, 5 iriam ser premiados após a seleção dos melhores textos por um júri qualificado. Esta atividade foi um desafio à comunidade estudantil. Refiro-me aos alunos da 9ª classe e os alunos da 12ª classe, que consistiu na elaboração de textos poéticos, de poesia, sobre o tema a mulher, o seu papel na poesia e também o dia de árvore. Então são essas duas datas, esses dois eventos, não é, que nós celebramos, que tem como pano de fundo. Esta atividade foi idealizada pela supervisão pedagógica de língua portuguesa, coadjuvada com a direção da Biblioteca Nacional e dinamizada pelos professores e os alunos, não é? Conjuntamente com os alunos, aqueles que puseram a mão na massa, e por um júri, né, do qual faço parte, constituído por professores qualificados de diversos níveis. A lua, o pôr do sol que se vê no Equador. Mulher é um poema inspirado no amor, escrito pelo melhor escritor. És quente como o sol, brilhante como diamante. Tu és o nosso caludo do peixe. O Isa quente da azeite. O hino nacional. Mulher, é a nossa pátria. Fabiana Santiago. Estimular a capacidade criativa dos alunos e estudantes foi o propósito principal. O objetivo dessa atividade foi de impulsionar o gosto pela poesia, pela leitura, pela escrita, não é? De forma que possamos desenvolver a aptidão estética, linguística dos nossos alunos, e aproveitando o momento para dar um fim esperado, aquilo que se espera, os textos produzidos pelos alunos em sala de aula, em momentos como esses. Porque espera-se que quando os alunos produzem, quando alguém produz algo, espera-se publicar, não é? Que os outros possam apreciar e dar o devido valor. Então, se queremos formar uma comunidade, jovens leitores, então é necessário que criemos esses eventos, esses momentos para despertar, não é? Para motivar os pequenos a começarem já os pequenos ensaios no âmbito da modalidade da escrita. Momentos de grande animação, aplausos efusivos após cada declamação. Livre, quebrando as regras que a minha bisavó me ensinava, sou mulher, não sou escrava. Livre, falando com emoção, carrego o peso da satisfação. Sou mulher, sou poder. Não sou apenas uma simples dona de casa, sou senhora, não empregada. Livre, sou mulher, sou poder. Sou o ser do saber. Livre, enfrentando os meus problemas olhando para alto, com cabeça erguida sem descer do salto, mantendo a postura, não sou frágil, sou dura. Livre. A direção da Biblioteca Nacional Francisco José Tenreiro foi co-organizadora da iniciativa. Essa atividade constitui para nós um incentivo à criatividade dos jovens. Acolhemos a atividade em parceria com o coletivo de língua portuguesa e pretende-se, dentro do nosso quadro de atividades, que mais atividades de incentivo à leitura e produção escrita aconteçam nesse espaço da Biblioteca Nacional, que é para nós um espaço, além de ser público, deve ser híbrido e um centro de investigação. Entre os 5 premiados, 4 foram do sexo feminino. Eu comecei a escrever desde a 5ª classe, porque desde que eu comecei a escrever poesia, eu gosto muito de escrever. Eu me identifico na poesia. A poesia está sempre presente comigo, porque quando eu estou com raiva, estou triste, eu estou feliz, eu escrevo. E escrever faz parte da minha vida. E estou muito feliz por ter ganho o 2º lugar. Poesia para mim significa tudo.
É uma forma que eu uso para expressar os meus sentimentos. Comecei a escrever desde o 5º ano, quando eu comecei a ler livros. Comecei a ler livros que falam sobre a literatura santomense. Depois fui para mais livros sobre aventura e lá foi a minha ideia de começar a escrever poemas. Este prêmio para mim significou muito. Eu não tive a ideia de que ia receber o prêmio no 3º lugar, mas foi bom. Para mim, escrever poesia é escrever as suas emoções e seus sentimentos, desabafar, ter um amigo para desabafar com ele. E eu não esperava ganhar o primeiro prêmio e estou muito contente por ter ganhado esse primeiro. São palavras que fluem no ar, que nem consigo explicar. Ela é como sócio girassol. Quero seguir a sua trajetória e esperar a sua história. São versos que carregam amor e que dão inspiração a um leitor. Me apaixonei pela poesia e hoje eu sei poetizar, quem diria? Mulheres de Amanhã arrebatam a maioria dos prémios de um concurso de poesia subordinado ao tema Mulheres. O Dia Mundial da Poesia foi institucionalizado em 1999 na 30ª Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, sendo celebrado um pouco por todo o mundo. A TVS foi recolher opiniões sobre a importância da poesia em São Tomé e Príncipe, para o mundo em geral. Uma reportagem de São Lima para fechar o telejornal desta terça-feira. Continuação de boa noite, até amanhã. Para mim, quando se trata de poesia, estamos a falar de articulação rítmica de sentimentos. Ou seja, é a forma como as pessoas colocam as suas emoções para expressar, através do ritmo, algumas sensações. Estamos a falar da sensação da humanidade. E a contribuição que tem para o mundo, eu pego muito daquilo que o Walt Whitman diz, que no grande teatro da vida podemos contribuir com o verso. Então, é de verso em verso que vamos contando uma história. Temos que pensar na poesia a partir de uma tradição oral, antes da escrita, onde as histórias eram contadas, né? E a poesia veio como uma forma de preservar a memória de um povo, né? E mais do que isso, através da poesia, podemos ter uma noção daquilo que as pessoas já sentiram antes. É como se fosse algo profético, né? Algo que alguém sentiu décadas, centenas de anos atrás, séculos. Alguém pode sentir hoje, é como se fosse uma profecia. Então é a humanidade inspirando-nos, né? É um passo para frente. Fundador do Clube Ilha dos Poetas Vivos, uma associação recente de jovens poetas, Ivanique Lopanzá não acredita na poesia como arte pela arte e dá como exemplo o papel desempenhado pelos poetas na afirmação identitária e no despontar dos países africanos da língua portuguesa. Em sintonia com Lopanzá, Agostinho Neto disse muitos anos atrás que não foi o cantar do galo que anunciou o novo dia, mas sim a voz dos poetas. Antes de uma nação política, temos uma nação literária. Antes de uma identidade puramente nacional, temos uma identidade literária. Temos um conjunto de movimentos históricos ao longo do tempo. Eu fui muito inspirado por meu pai, que sempre conversamos sobre a questão da negritude, que é uma expressão estética daquilo que é o movimento pan-africanista. Temos vários exemplos, né? Temos desde Craveirinha até Agostinho Neto, até o Cabral, né? Que é considerado um grande líder revolucionário de todos os tempos. Nosso país temos o Francisco Pinheiro, temos Marcelo da Mata, temos Alda Espírito Santo, e que, de qualquer forma, antes da independência, sempre estiveram ali divulgando todo um pensamento, toda uma estética santomense, dizendo o que é a santomensidade através da poesia. Então, acaba por ser algo revolucionário, e mais do que isso, acaba de ser uma forma de dar uma identidade enquanto resistência. Janaína Conceição é leitora no Departamento Brasileiro da Universidade de São Tomé e Príncipe. A poesia ela está presente em tudo, né? Nos filmes, na música, na literatura, na vida. Então, levar a poesia para a sala de aula é levar a vida também. A importância da poesia na escola é fazer os estudantes terem a oportunidade de trabalhar com a sua subjetividade e também ver outras formas de poder olhar o mundo, né?
Então, a poesia ela é essencial para a construção de quem somos, né? E por isso ela deve estar presente também no ensino. Na difusão e no estímulo da capacidade criativa e da competência estética, a importância de um plano nacional de leitura é considerado crucial para Janaína Conceição. Um plano nacional de leitura é fundamental porque a leitura deveria ser, né, o centro do ensino de língua portuguesa, e a leitura está presente não só nessa disciplina, como também em todas, né? Então, ter um plano nacional de leitura que contemple a poesia é fundamental para que a gente consiga ter, né, nesse ensino de literatura a poesia, né, que está presente em tudo, como eu havia dito. No ensino da poesia e da literatura em geral em São Tomé e Príncipe, há déficits, aponta Ivanique Lopanzá. Eu dei aulas por muito tempo de integração social, eu sempre tentei fustigar os meus alunos para entender os interesses. E mais do que isso, eu sempre tive a sensação que curricularmente deixava um pouco sempre a desejar, porque os alunos não eram ensinados, a palavra certa não é ensinar, não eram atraídos à poesia nacional, à poesia internacional, à poesia africana, né? E muitos daqueles que conheciam da poesia, conheciam a literatura portuguesa, ok, que não é mal, mas não entendia de um poeta em Gana, de um poeta da África do Sul, e então é como se a poesia afastasse da África, mesmo, há um grande desconhecimento. E se nós não conhecemos a literatura africana, é como se não conhecêssemos a África, né? Isso tem a ver com a nossa identidade, né? A poesia mexe com isso. Então eu acredito que devemos focar mais. Não estou a dizer que devemos deixar outras formas de literatura, não é isso? Porque a literatura internacional é um bem da humanidade. É universal. Universal, é um bem da humanidade. Mas devemos ter outras referências, né? Mais referências, na verdade. E eu acho que isso o ensino deixa um pouco a desejar. Mais referências poéticas. São muitas as vozes que criticam o que consideram ser a subalternização do ensino da literatura são-tomense. Sónia Carvalho é professora de literatura na Universidade de São Tomé e Príncipe. A nível de autores são-tomenses, nós temos desde os primórdios com Caetano Costa Alegre, Francisco Zé Tenreiro, Alda do Espírito Santo, Maria Manuela Margarido, Marcelo da Veiga. Temos essa dos primórdios, Caetano Costa Alegre, e depois aquela geração de ouro que nós podemos assim considerar da Casa dos Estudantes do Império. E a mais recente, a literatura mais recente, Conceição Deus Lima, Olinda Beja, por aí fora. Os autores dos PALOP, nós também temos daquela geração da Casa dos Estudantes do Império e também da geração mais moderna, como, por exemplo, Onjak. Na Universidade de São Tomé e Príncipe, o universo da poesia de língua portuguesa é mais amplo. Nós trabalhamos com os autores da língua portuguesa, africanos da língua portuguesa ou autores portugueses e brasileiros, sobretudo nos estudantes que estão a fazer formação e licenciatura em língua portuguesa. A poesia tem o potencial para criar pontes e reforçar laços interculturais, diz Janaína Conceição. É fundamental nós termos essas trocas culturais e a poesia permite isso, né? Então, seria interessante que nesse plano de leitura, né, o Plano Nacional de Leitura, nós tivéssemos textos de São Tomé, obviamente, mas também de outros países que falam a língua portuguesa, também que falam outras línguas, né? Porque com isso nós também poderíamos estreitar os laços a partir da poesia, né? Então a literatura ela também toca em pontos de nós que são diferentes de outros modos de expressão. Então eu acho que essa ponte ela pode ser fundamental e a poesia ela tem grandes chances de criar esses laços, né, interculturais.
considerada um potente fator de coesão e afirmação identitária, a professora Sónia Carvalho lamenta que não seja conferida à poesia a proeminência que merece, mas ainda assim tem sido, nas escolas, um elemento de transmissão de valores identitários, afirma. Infelizmente, nós ainda não vemos a poesia, a importância que a poesia tem na formação do homem. Nós trabalhamos, sobretudo, infelizmente, ainda textos mais narrativos, mas quando nós estamos a trabalhar, sobretudo a nível da licenciatura em língua portuguesa, na questão identitária, recorremos, sobretudo, à poesia. A poesia que nos remete para o conhecimento do homem. Por exemplo, quando estamos a ver a literatura santomense, o conhecimento das questões da identidade do homem santomense, recorremos muito à poesia para trabalhar estas questões. Olhando para frente, eles ensinaram-te que estás em guerra, que és mais um entre os condenados da terra. Eles ensinaram-te que não podes confiar, que todos são elegíveis a te enganar. Eles ensinaram-te que a realidade é sempre cruel e agora desconfias até da doçura do mel. E um dia cais aí, todo desengonçado, numa vida que sem querer foi se acabando. Queres seguir em frente, mas só pensas em dominar essa pobre gente. Queres prosseguir em completa paz, mas és atormentado por aquilo que sempre faz. A tua realidade está despedaçando aos poucos. Quando das por ti, és só mais um na casa dos loucos.